Vou gravar aqui, depois alguém ouve. Esse cafezinho, irmãos, ele meio que entrou na nossa rotina, o chazinho. Mas o Cristo não. Por que será? Porque às vezes a gente imagina que são teólogos que podem viver a vida cristã, que são pastores que podem viver as riquezas de Cristo, de Deus, as coisas que Deus separou para nós, que são pessoas que são diferentes de nós. Não! Cristo morreu na cruz para que você pudesse vivê-lo. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala o seguinte: eu trabalhei bastante, mas não foi eu que trabalhei, foi a graça, foi o favor, foi o amor que trabalhou. Esse amor, esse favor trabalhou. E aí eu estava te dizendo que às vezes acontece que se apresentam desafios para mim, na minha vida e na vida de pessoas, que eles parecem gigantescos. A desproporcionalidade do desafio às vezes abate a sua alma e a minha alma, mas ela não abate o espírito da fé e do favor e da provisão que está dentro de você. Abate a sua alma, mas não tem o poder de abater aquele que vive para sempre e que já planejou a sua solução. Não tem esse poder. Mas esse que não se abate, vive em você. Ele só precisa carregar na consciência que Ele está presente. Ele está presente. E às vezes eu estou falando de desafio, né? Às vezes eu tenho um desafio, por exemplo, em casamento. Então, aí os irmãos falam: não, mas esse desafio é só na vida dos outros, na sua não, né, pastor? Na minha também. Na minha também. Principalmente quando você já tem 34 anos de casado, você já fez tudo. Então você fica meio que querendo ficar mesmice. Não pode. Não pode, tem que ser uma aventura, amém? Amém? Tem que ser uma coisa desafiadora, interessante. Vamos dar uma. Então, às vezes esse desafio, ele é um desafio para a pessoa, mas para Jesus não é. Porque ele pode assim, mudar a realidade. Ele pode assim, fazer algo novo. Então é importante que você tenha essa consciência de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? A Bíblia, a palavra. Como assim, pastor? Eu estou lendo a Bíblia, aparece um versículo para mim. O que eu faço com esse versículo? Eu digito, ou copio no papel, ou eu seleciono aqui no celular e deixo para mim. E a partir desse momento eu vou começar a viver as verdades daquele versículo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para Ele, eu vou declarar direito: meu Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele confiarei. Nele confiarei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E os desafios começam a se agigantar e você fala: você é grande, mas não é maior que meu Deus. Então, irmãos, vez por outra, eu faço uma espécie de desafio comigo mesmo. Eu falo: puxa vida, quanto tempo não acontece um milagre? E eu começo a orar por um milagre. Nem sei que milagre é, não estou orando por um milagre. Deus sabe, Deus sabe. Por exemplo, se você me perguntar qual que é o milagre que meu filho precisa, eu sei qual que é. Você sabe qual milagre que seu filho precisa? Qual milagre que o seu filho precisa? Você sabe? Fala: pastor, ele precisa casar com o nome de Deus. Opa, você já sabe o milagre. Qual milagre seu filho precisa? Você sabe? Pastor, ele precisa arrumar um emprego. Pastor, ele precisa ser um evangelista. Pastor, ele precisa ser um homem igual a você. Amém? Quantos querem ter um filho, um homem igual a mim? Você fala: não, mas como assim, pastor? Você é um arrogante, cara. Não, Paulo fala assim com meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você está vendo um homem que imita Cristo. Você deseja que seu filho imite a Cristo? Profetiza. Quando você vê o homem, você fala: vai ser igual aquele ali. Vai ser igual aquele ali. Vai crescer, vai se fortalecer. Eu estou empenhado nisso. Como assim o seu coração foi projetado para isso?
Seu coração foi projetado para essa expressão. Mas ele pode ter embananado aí, enrolado, preso, na dúvida, na angústia, na desproporcionalidade do desafio, no tempo. O coração, irmãos, Deus sabe trabalhar com corações. E Deus fala para Abraão. Abraão fala para Deus. Olha o que Abraão fala para Deus. O que o coração dele estava sentindo. É normal? Fala, olha, não tem herdeiro. O Damasceno vai herdar tudo aquilo que o Senhor me deu. Não estava assim na Bíblia. Mas o Damasceno vai herdar tudo que eu tenho. Então você acha que Deus deu tudo para Abraão para dar para uma pessoa que não seja o filho dele, irmãos? Deus deu tudo para mim, para eu dar para você, que é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho, Deus vai dar para você. Vai dar para você. E vai dar para quem, pelo amor de Deus? É para mim que Ele vai dar, pastor. Porque o meu Pai quer me enriquecer e me prosperar. Amém? Deus não fez tudo aquilo na vida de Abraão para dar para outrem, para terceiro. Ele fez para dar para o filho. Porque Deus concentrou todas as coisas no filho dele, Jesus. Amém? Esse é o estilo de Deus. Você que é casado, que tem filho, tudo que é seu vai para onde? Vai para onde tudo que é seu? Vai para o seu filho. Amém? Deus fez tudo para Abraão para dar para o filho dele. Agora Abraão falou uma coisa para ele, que Deus falou: peraí, tem uma minhoca na cabeça dessa criança. O que é pastorear? Pastorear é você saber o que a pessoa pensa, que vai no coração dela, lá na profundeza. Isso é pastorear. Pastorear é pastor de corações. Corações pensam. E o bom pastor, ele sabe que a sua ovelha pensa, só olhando. Ele olha, já vê, opa, já sei que a ovelha pensa. Já sei onde está o coração dela, já sei o que está acontecendo com ela. Esse é o bom pastor. Então, é disso que nós estamos falando. Aí, Deus faz o que com Abraão? Olha para as estrelas, Abraão. Olha para as estrelas, Abraão. E as conta, se as puder, porque assim será a tua descendência. Deus passou por cima do filho dele, foi lá na descendência dele e falou: esse é o meu propósito. O meu propósito é que você tenha uma descendência. O que é o seu filho? O que é o seu milagre, irmãos? O que é o seu milagre? Não é nada, porque Deus tem um propósito muito maior que o seu milagre. Então, duvide da dúvida. Ela passou de uma empresa. Ela vai prosperar? Claro que vai. Porque você é um empresário. Você é um homem de Deus que entrega Cristo na sua empresa. Ter uma empresa para sustentar a igreja é muito pouco. Eu quero ter uma empresa para entregar Cristo. Sustentar a igreja é outro papo. Eu quero entregar Cristo com a minha empresa. Amém? Por exemplo, você está criando um filho. Exemplo. E aí está estudando o quê? Medicina. Ser médico com seu filho é pouco. O plano de Deus é que Ele entregue a medicina como Cristo entregou. Que Ele mostre Jesus ser médico. Amém? Isso é o plano de Deus. Ser médico não é nada. O que é importante é que Ele vai ser um médico que vai entregar Jesus em forma de medicina. Aqui nós estamos entregando Jesus em forma de palavra, de fé, de entusiasmo, de fortalecimento. Isso é o que Deus tem para você, meu irmão. Rampar nas asas do Espírito. E isso tem a ver com o seu coração. Então, o que eu estou te falando? Deus sabe trabalhar com corações. Ele colocou o coração de Abraão depois do milagre de Abraão. Você coloca o seu coração depois do milagre. Davi olhou para o Golias e falou assim: vai cair. Porque quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? E depois a cabeça de Golias estava na mão de Davi. Ele colocou a cabeça lá no Gólgota, levou a cabeça de Golias lá no Monte da Caveira. Que depois Jesus venceu essa caveira na cruz, lá naquele monte. Meu Deus, olha, o propósito de Deus era muito maior que vencer Golias. Golias era grande, mas o propósito de Deus era enterrar a cabeça de Golias no Gólgota e depois o filho dele morrer na cruz do Calvário e pisar na cabeça de Satanás, não importa o tamanho dele. Então, irmãos, o seu milagre ele está ligado com algo maior de Deus na sua vida. Mas para que isso você veja, é preciso carregar na sua consciência a palavra. A palavra. Então, por isso que eu comecei falando para você: vamos tomar um cafezinho? Vamos?
essa palavra está? Perto de ti, do teu coração. Essa palavra está aí. Então, quanto mais você tem problema, mais você traz Jesus para o seu problema, mais a solução está perto de você. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Esses dias o irmão estava com um problema lá no casamento. Aí, pastor, ele falou um problema, eu falei, de fato, rapaz, o problema é grande mesmo. É grande. O problema não é fácil não. Só que aí, dessa conversa, gerou uma oração. Aí começou a orar especificamente. O que aconteceu? A solução veio não pelas mãos dele, pela mão do Senhor. E aí ele mandou uma mensagem para casa para mim. Pastor, eu falei, rapaz, que milagre é esse? Até eu fiquei assustado. Milagre. Então, se tem um tempo que não acontece milagre, você fala, Senhor, precisa acontecer. As pessoas falam, pastor, ninguém vive de milagre toda vez. Mas o que Deus tem para você, meu irmão, Ele vai fazer. E para mim é só um milagre. Teve um dia que eu pensei assim, falei, nossa, eu estou tão sem roupa aqui nesse armário. Eu olhei para o armário e falei, peraí, eu estou na frente do armário e com pouca roupa. Eu vou orar por isso aqui. Eu ergui minha mão, o que você fez aí? Falei, em nome de Jesus, Deus tem para mim umas roupas legais. E elas vão entrar nesse armário. Vai entrar ali. Fiquei olhando, falei, vai entrar ali. Eu fiz essa oração bem simples. Aí o irmão, ele foi para a Europa. E ele tinha tanta roupa boa que ele não podia levar. Aí ele lembrou de mim. Aí ele chegou com o carro, parou o carro e falou, cara, você é o mesmo número que o meu. Você é do meu tamanho. Eu quero te dar umas roupas que eu não consegui levar para a Europa. Eu falei, é mesmo? Aí, vem aqui. Fui lá e comecei a ajudar ele a tirar as roupas de dentro do carro. Ajudar. Aí começou a sair as roupas de lá. E fui jogando na minha sala. Eu olhava para ele e falei, essa aqui, pastor, essa aqui eu comprei um zero, ajuda ali. Aí outro dia eu estava com a camisa aí. Eu falei, você paga uma grana nessa camisa, mano. Eu vou falar, eu ganhei a camisa. O cara vai pagar o cliente. Aí depois eu fui vestir, mas é impressionante o negócio, cara. Era certinho, eu fui colocando no armário. Eu fui olhando para o armário, está vendo armário? Não sei. Você agora está cheio de roupa aí. Cara, só pastor acontece isso. Não, o pastor acontece isso, mas de repente com você acontece outra coisa, amém? Então, lidar com o seu coração é você deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. É que a pessoa às vezes quer se deleitar no desejo do coração e não no Senhor, porque meu amigo, aí vira um bezerro de ouro lá. Aí vira um negócio, aí vira um salseiro, rapaz. Não tem como você se compor, porque o que era bênção se tornou uma maldição. Porque o cara vai se tornando cada vez naturalzão, e grosseirão, e brutão, e arrogantão. Mas Deus não tem isso, amém? Eu já vi gente aqui que um milagre aconteceu na vida dela e ela se transformou num círculo virtuoso. Ela foi caindo. Mas Deus tem isso para você, sim ou não? Não. Deus sabe que Ele em você é a esperança da glória. Cristo nosso é a esperança da glória. E Ele quer cada vez mais estar em você. Amém? Então, tudo isso que nós falamos, ele se aplica diretamente na minha vida e na sua vida. Então, deixa eu te falar um pouquinho dos sistemas. Existem dois sistemas. Deixa eu ver se está gravando mesmo isso aqui. Tá. Existem dois sistemas nos quais as pessoas vivem. Um deles é esse que eu estou falando com você, o sistema de Cristo. E o outro é o sistema do homem, que ele adquiriu no Gênesis. O homem adquiriu uma forma de viver, de olhar, de pensar
lá no Gênesis, ele comprou ou comeu a morte, amém? Ele comeu afastamento de Deus. E no final das contas, o que aconteceu lá no Gênesis? O homem entrou na história do diabo. E quem é na verdade o diabo? Ele é um acusador dos irmãos, amém? Mas ele também é Golias, o Gólgota. Ele é também o duelista. Por que será que Deus venceu o duelista? Irmãos, Golias era duelista desde a sua mocidade. O monte Gólgota é o monte de Golias, que virou Gólgota. Amém? Quem na verdade foi vencido ali naquela cruz do Calvário? A guerra que o homem comeu para dentro de si e se tornou Golias, um duelista. Cada um dos homens naturais vive um duelo. Vive um duelo consigo mesmo, um duelo com a sua esposa, um duelo com o seu filho, um duelo com o seu patrão. Eles vivem duelo, eles vivem disputa em guerra. Por que a guerra ainda não saiu da humanidade e nunca vai sair? Porque a guerra está dentro do homem. A guerra está dentro de mim e de você. Então, Jesus venceu a guerra que está dentro de mim e de você. Como? Pela consciência da provisão. Eu não preciso lutar, porque a provisão já é minha. Eu não vou lutar por uma coisa que já é minha. Já é meu, de direito. Deus planejou para mim. Então, o que eu vou fazer? Crer que vai acontecer. Eu vou me assentar e vou descansar. Isso aí não tem nada a ver com guerra. Nada. Na verdade, no Gólgota, no Golias, Jesus venceu o maior duelista de todas as histórias, que foi o diabo. E a vitória sobre o diabo significa vitória sobre a morte, que é o maior oponente que nós sentimos. Então, por exemplo, as pessoas estão brigando aí com a morte, não querem morrer, mas Jesus já venceu a morte. Então nós não morremos, nós passamos da vida para a vida eterna. Nós passamos dessa vida para a vida eterna. E a qualidade de vida que nós vivemos já é a vida eterna. E que qualidade é essa? É a qualidade da vida onde a ação do amor é completa. A ação do amor é completa. Por quê? Porque somente Cristo pode viver essa vida de ação completa do amor. Eu e você não podemos, mas Ele vive em mim, amém? Então, quando você entende isso, que Golias foi vencido lá no Monte da Caveira. Que Monte da Caveira é esse? É a caveira da cabeça de Golias que foi colocada lá. É o Monte da Caveira, onde Jesus morreu no Gólgota. Quando você entende isso, que o homem, lá no Gênesis, o homem comprou da serpente a forma de vida em disputa, em imposição, em poder humano, e não em servir. Não em servir. Ele comprou esse modo de vida. Se o homem tivesse comido da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele teria se alimentado de Cristo. Amém? Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Cristo. Ele é a árvore da vida. E nós hoje tomamos o fruto da árvore da vida, que é Ele mesmo. Amém, irmãos? Esses dois sistemas, eles colocam as pessoas nas piores situações dos casamentos, a paternidade, o pastoreio, o empresário, o empregado. Então, aí você lê a Bíblia, aí não consegue entender. Por quê? Porque o sistema vigente não é o de Cristo, da ação completa do amor que eu vou mostrar para você. É um sistema de duelos. É um sistema de imposição. Se eu tenho poder, eu imponho. Se eu não tenho poder, eu me torno vítima. O sistema do mundo é assim, ó. Se eu tenho poder, eu imponho meu poder sobre você. Mas se eu não tenho poder, eu sou a vítima agora. Coitadinho, ai, coitado, você está fazendo isso comigo, coitado. Cristo não tem isso. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aleluia. E esse poder chama dunamis. É um poder de dinamite dentro de você. É um poder, irmãos, indizível, o poder de um exército completo avançando. Talvez você não tenha noção disso, mas eu tenho, porque eu tenho 31 anos de militar. Eu sei que tem um soldado preparado avançando assim, ó, fazendo passadeira em dos inimigos por onde vai. Poder. Foi isso que Deus te deu. Mas por que ele não manifesta?
Porque ao invés de confiar na provisão do poder, a gente está confiando que eu vou vencer uma disputa com a minha esposa, que eu vou vencer uma disputa com o meu filho, que eu vou vencer uma disputa com o meu pastor. O pastor é o cara que mais está envolvido nisso. Quando você vai falar com a pessoa começa a entrar com medo de disputa, você fala, meu Deus, o que aconteceu, Thiago? Porque o ser humano é feito de guerra. Porque ele se alimentou da guerra. Qual foi a guerra? A guerra de Gênesis. Deus falou, se você comer, você vai morrer. O diabo falou o quê? Você vai comer e não vai morrer. Esse é um impasse. O que é um impasse? É a semente da guerra. Está entendendo? Não? Você vê Jesus entrando em impasse com alguém? Ele fala a verdade e estabelece a verdade. Ou ele fala a sabedoria e estabelece a sabedoria. Ponto. Olha, é lícito dar tributo a César? O que Jesus fala? Ele devia falar o seguinte, para começo de conversa, eu sou filho de Davi, e Davi venceu Golias, e Saul isentou a Davi de imposto. Então, em primeiro lugar, eu não pago imposto para ninguém, eu sou filho de Davi, ponto. Segundo, quem construiu tudo isso aqui fui eu. A molécula que faz parte do seu corpo, quem inventou fui eu. Você só respira porque o ar que inventou foi eu. Então eu não pago imposto. E quem anda comigo também não paga imposto. Cadê César? Vamos acabar com ele. Manda 12 legiões de anjos, destrói tudo. Acabou César. Próximo. Esse é Jesus, irmãos? Por que não? Por que não? Porque a natureza de Deus é amor. Se você fizer assim, Deus, aqui eu estou batendo uma grelha. Se você fizer assim, Deus, você está batendo amor, ele é feito de amor. Aí, você começa a entender, você fala, nossa, pastor, quer dizer que esse negócio da encrenca está em mim. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. A Bíblia fala o seguinte: se te ferir na face direita, dá a outra. Não é isso? Por que fala a face direita? Por que será? Eu estou falando de duelo, né? Duelo. Porque se o destro for ferir uma pessoa, ele vai ferir na face esquerda. Sim ou não? Mas quando você tira lá em cima e bate assim, quando você bate com esse lado da mão, você está chamando a pessoa para o duelo. Quer ver aqueles franceses que eles chamam assim? Vem duelar comigo. Essa é a principal atitude do ser humano. Vem duelar comigo. Vem lutar comigo. Ao invés de falar assim, vem aqui que você vai receber a provisão do poder de Deus e você vai conquistar. Eu vou servir e você vai ganhar. E se puder, eu experimento o dano, porque Cristo experimentou o dano para você crescer, para você conquistar. Para que você quer brigar comigo? Eu sou instrumento de vida para você. Esse é Jesus. Ele podia sim, mas ele fez isso. Então, quando a Bíblia fala assim, te ferir na face direita, você dá outra, ela está dizendo, não entre em duelo, não entre em contenda, não entre em disputa, não entre em briga. Sirva. Se te pedir para andar uma milha, andar duas, o que ele está falando? Sirva. Quem ama faz o quê? Aí uma vez eu estava pregando isso na célula, o irmão falou assim, pastor, mas aí vou montar aqui, pastor. Se eu for assim, vou montar aqui. A pessoa falou isso aí para mim. Não, pastor, vou montar aqui. Você sabe que as pessoas que serviram a esse mundo, ninguém montou nelas, se tornaram cada vez mais ricas. Pensa numa coisa que você usa bastante hoje, o computador. Quem inventou o computador te serviu o computador e foi rico. Já pensou nisso? Ou não? Existe uma riqueza, irmãos, em você não duelar, em você ter criatividade para fazer algo impensado, inusitado e enriquecer. Deus tem esse plano para você, para Jesus. Jesus viveu a plenitude dessa ação completa do amor. Amém? Então, cadê a Andressa? Vê se ela projeta para mim a ação completa do amor. Estou vendo ela nesse canto. Está aí, Andressa?
Aí, projeta o caminho. Ela vai. Eu fiz um slide só para você vislumbrar, mas eu vou te dar ele aqui. Esse não. Vamos ver se você consegue. É aquele slide branco. Isso. Aí. Isso. Se você tirasse uma radiografia de Cristo, o que ia sair do outro lado seria esse versículo aí. O que ia sair do outro lado seria esse versículo. Esse versículo é a forma como Cristo andou, como ele viveu. Mas acho que não sai todo, né, André? Ele estourou, né? Isso, pronto, é isso aí. É isso aí. Então, irmãos, duas coisas. Primeiro, 99,999 dízima periódica das pessoas não vivem o amor. Elas vivem em guerra, em duelos, constantes duelos, com todo mundo. E aí, são jargões que a pessoa vai usando para justificar estar naquela condição lá, que é a condição de Gênesis. Depois, as pessoas que têm revelação do amor, elas vão viver o amor, elas vivem um amor deficiente, não um amor completo. Vou te dar um exemplo. Você acredita que o judeu tinha fé? Fé, qual que é o número da fé ali? 1. Amém? Isso aí é um versículo. 2 de Pedro 1, de 5 a 7. Amém? Isso é um versículo. Eu só esquematizei ele para você e trouxe a tradução do grego do que ele significa. Aí eu vou te dar aqui as folhinhas para você falar, pastor, como é que eu vou decorar isso aí? Alguém me ajuda aqui? Tem 35 folhinhas que eu imaginei que veio 35 líderes. Mas pode ser que veio mais. Aí cada líder pega, depois você passa na célula. Ou se você quiser, eu passo para você a figurinha lá no grupo. Essa figurinha você imprime. Eu pensei nisso, pode ser que eu pensei mal, né? Mas foi isso que eu pensei. Mas deve sobrar, porque não vieram todos os livros. Mas a questão não é o papel. A questão é o que você crê, tá bom? O papel é só para ajudar. Então vamos lá. Bora. Beleza? Pastor, de que nós estamos falando mesmo, hein? Nós estamos falando de você viver o propósito que Deus tem para você e sair da condição onde o seu coração não funciona como ele deveria funcionar. Em amor, em criatividade, em fluir do Espírito, em vida sobrenatural. A verdadeira riqueza, meu irmão, está em Cristo. E a Bíblia fala que Deus é amor. Então, andar no Espírito é andar em amor. Ser espiritual é andar em amor. Mas andar em amor é andar como, pastor? Em boa vontade de ágape, que é a boa vontade sobrenatural. O homem, ele te ama se você o amar. O amor humano é assim. Existe o amor humano? Existe. Mas ele te ama se você o amar. Se você usar, ele te usa. Se você brigar, ele briga com você. Esse é o amor do homem. Ele não é incondicional. Entendeu ou não? Mas como é o amor de Deus? Se você brigar com Cristo, ele joga um raio na sua cabeça? Claro que não, irmão. Claro que não. Ele vai trazer para você a revelação para você não brigar, mas para você experimentar. E aí, deu certo?
Ixi, ainda tem um montão aqui, ó. Quem quer? Alguém quer? É? O meu objetivo não foi trazer para você um papel, amém? Foi trazer para você uma forma de vida como Cristo vive. Viver como Ele vive. Esse foi o meu objetivo de hoje. E não viver como os homens vivem. Aí você fala assim para mim, pastor, mas nessa questão aí, será que eu não posso ser pontual, firme? Claro que pode. O amor é firme, o amor é pontual, mas sem desprezo, sem exaltação. Entende ou não? Cristo era pontual e firme, mas você não via ele se exaltando sobre as pessoas dizendo, eu sou filho de Deus, sou melhor que você. Aí está a raiz do duelo. A raiz do elo, ela está na exaltação. E aí que está na raiz a desavença, das separações, dos filhos drogados, dos filhos que não querem nem ver os seus pais. A raiz está onde? Na exaltação de Gênesis. Subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Você sabe quem falou isso? O diabo. Entende? Então todo duelo ele tem uma raiz. Eu tenho mais poder que você e eu imponho a minha vontade sobre você. Você faz o que eu quero. Você faz aquilo que eu quero. Ah, mas o que eu quero é certo. Então se é certo, eu vou fazer a terceira guerra mundial. Irmãos, todas as pessoas têm um motivo nobre para impor a sua vontade sobre o outro. Qual que é o motivo de Roma? O motivo de Roma é que Roma tinha esclarecimento e os povos bárbaros não tinham esclarecimento. Então Roma levava o esclarecimento. Só que Roma não levava o esclarecimento. Ele pegava as coisas boas das pessoas e levava para Roma. Quando Roma fez a paz, a Pax Romana, o Império Romano caiu. Então era uma mentira. Então, muitas pessoas se exaltam sobre as outras com um grande motivo. Por exemplo, a guerra tem um motivo justo? Quase todas as guerras são feitas, irmãos, para preservar tudo aquilo de bom que eu tenho. Eu luto para preservar o que eu tenho. Mas tem derramamento de sangue, sim ou não? Toda guerra tem derramamento de sangue. Então, por mais justo que seja o motivo, sangue será derramado. Não há vida. E isso falta na vida das pessoas, a vida de Cristo. Você poder amar livremente. Você poder servir livremente com o poder de Deus. Amém? Você entendeu? Você pode ser, por exemplo, os coléricos aí que já participaram da aula comigo. Você pode ser firme, você pode ser contundente, mas sem desprezar a pessoa. A pessoa sente que você está sendo contundente porque você quer vê-la melhor. A pessoa sente a vida. Ela fala, não, está brigando comigo, mas ela quer que eu vá além. Ela não está brigando comigo para fazer a orelha debaixo da sola do meu pé, porque você não vale nada. Não é isso. Ela está brigando com você porque ela quer você melhor. Cristo já brigou com as pessoas, sim ou não? Em algum momento, você vê, por exemplo, Jesus pega um chicote e ele bate aquele chicote no chão para espantar os vendilhões. Ele não chicoteou pessoas, ele chicoteou um chicote que instalava para mover os animais. E aí ele tirou os vendilhões do templo, que eram pessoas que não eram judias e que faziam comércio, onde as pessoas deveriam levar o cordeiro, elas pegavam lá e compravam. Então ele espantou aquelas pessoas ali, com autoridade. E ele falou, o zelo da tua casa me consome. Muitas vezes as pessoas estão movidas de zelo. E elas estão movidas de zelo por você mesmo. Elas estão te amando. Entendeu ou não? Quando você conhece isso, irmãos, você entende uma pessoa que está insistindo com você. Você entende um filho que está insistindo com as coisas. Basta que você esteja acima da insistência para você fazer com que aquela insistência vire vida. E não note. Onde está a insistência ali? No amor. Ela está em, sim, perseverança, certo? Perseverança. Perseverança ali, ó. Tá lá, a pessoa está lá perseverando e insistindo com você. Muitas vezes essa insistência é porque ela te ama. Qual é o problema?
às vezes a pessoa insiste tanto que ela não tem piedade mais, ela já desrespeita. Entende ou não? Ela insiste tanto que na hora que fala, pá, você não faz isso, pá, você já extrapolou. Já não foi em amor, foi verdade em rancor, não verdade em amor. Então eu estou falando para você, irmãos, que existem pessoas que não andam em amor, elas andam em duelo. Mas existem pessoas que andam em amor, e o amor é completamente imperfeito. Então Deus te trouxe essa noite para você entender a perfeição de Cristo que habita em você. Eu estou falando de uma coisa que já está em você. Já está em você. Jesus já está em você. Do que eu estou falando, você já tem. Tudo que eu estou pegando essa noite, você já tem. Como assim, pastor? Se eu tenho, por que não acontece? Porque é desenvolvido. Desenvolver a nossa salvação. É uma escada, ó. Você vai subir. Você vai desenvolver. Uma criança quando nasce, ela nasce com pernas, amém? E se você pegar uma criança recém-nascida e colocar na maratona da virada do ano de São Paulo, ela ganha a maratona? Sabe aquela corrida que tem na virada do ano de São Paulo? Você põe a criança recém-nascida lá, ela ganha? Não. Mas um dia ela pode ganhar, sim ou não? No Usain Bolt, um dia ganhou, ela pode ganhar, pode ser Usain Bolt. O que precisa? Desenvolver a nossa salvação. Deus te chamou para você desenvolver o que você já tem. Pastor, eu não tenho domínio próprio. Claro que tem. Só não está desenvolvido. Você fala, um dia eu vou ter domínio próprio. Não, já tem. Vou desenvolver. Como? Cristo em mim. O Senhor vai manifestar o domínio próprio da minha vida. Paciência não tem. Claro que tem. Basta desenvolver. Como que eu desenvolvo? Crendo. Crendo que Cristo que habita em mim vai ter paciência com aquela ovelha. Não, quer dizer, com aquela pessoa. Desculpa. Ovelha não, é pessoa. Ovelha para pastor. Então, como que o amor começa? Ele começa na confiança. Então, como eu posso viver o amor com alguém, desde que essa pessoa confie? Aí você casa e fala assim, olha, se brigar comigo, vou para a casa da minha mãe. O que aconteceu com o amor? A pessoa já está desconfiada agora, será que ela vai embora? Não é verdade? Então, por isso que às vezes o amor não dá certo. Porque ao invés de você gerar confiança, está gerando dúvida. O amor começa na fé. Toda vez que você está diante da pessoa amada, você fala, te amo de montão, te amo de com força. Você é linda, maravilhosa, espetacular, cheirosa. Foi Deus que fez você para mim. Meu Deus, cara, você já começou a ganhar um negócio aí, sim ou não? Aí o cara fala assim, você não faz nada para mim? Você faz pouco, não faz para mim? O que é isso? Não é. Imposição. Putz, não funciona. Amém? Legal. Então, o amor, ele começa com a fé e ele passa para onde? Segundo passo do amor. Qual que é o 2? Humildade, está aí? Está aí? Então vamos lá. Vamos falar do judeu. O povo judeu, eles tinham fé, irmãos. Eles criam que Deus é criador de todas as coisas. Criam. Eles tinham virtude, eles davam o dízimo da hortelã e do cominho, certo? Tinham virtude, ou não? Fizeram certinho? Virtude moral? Amém? Tinham conhecimento? Eles sabiam que vinha o Salvador? Eles conheciam a Torá? Sim, mas o que eles não tinham? Rasgavam as roupas, indignavam, não tinha domínio próprio. Entende? Então, às vezes você está vivendo sua vida com a pessoa que está falando, eu te amo. Então, você ama de verdade. Você ama. Você está falando que ama e ama mesmo. Você tem virtude? Sim. Você é um cara educado, fino, gentil com a pessoa. Amém? Você tem conhecimento? Sabe que ela não gosta de alho? Sabe que ela não gosta de cebola? Sabe que ela gosta de pizza de calabresa? Sim. Mas o que vai faltar? Domínio próprio. E aonde que está esse domínio próprio? Em Cristo. E aonde Cristo está hoje? Em você. Entendeu? Quando o domínio próprio falta, o que a pessoa faz? Ela se retira para que não seja abalada a confiança daquela pessoa que caminha com você. Aquela pessoa que caminha com você, se você não tiver domínio próprio, não vai ter confiança.
Então, qual é o problema aí? O amor deficiente, o amor danico, o amor anão, o amor aleijado, o amor que não tem perna, não tem braço, o amor distorcido. Então, irmãos, o que eu estou falando para você hoje é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tem uns que vivem no ego, que esquece o amor. O cara só quer se exaltar, aparecer, falar que ele é bom, que ele é inteligente, que ele é mais bonito, que Deus devia ter dado uma pessoa melhor para ele, acabou dando você. É só isso. E esse negócio é meio que insuportável, né? É meio chato isso aí. Entende? Aí tem isso aí. E tem as pessoas que tiveram revelação de Jesus. Só que elas têm revelação na mente, não no coração. A revelação não desceu para o coração, porque elas não conseguem expressar o amor na sua ação completa. Por quê? Porque elas querem fazer algo que elas aprenderam, ao invés de deixar Cristo que sabe fazer. Entendeu? Você pode aprender isso aqui e tentar fazer. Ou você pode falar assim: isso existe, eu sei e Cristo vai fazer. É diferente? Ou não? Sim ou não? É essa consciência que você tem quando você está tomando café. Você está numa reunião, cara, o negócio está embananado. Sai para tomar café. Chega lá, você fala: Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Ele pode. Aí você volta. Entendeu? Ou não? Ao invés de você aprender a fazer, por que você não deixa aquilo que você sabe que Ele pode fazer, Ele fazer na sua vida? Aqui você sabe o que Ele pode fazer. É só deixar Ele fazer por você. As pessoas falam: pastor, eu tenho ferida. O meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu avô, o meu pai, não sei o que. Irmãos, nada disso tem a ver, porque você nasceu de novo. Você é nova criatura. Seu pai não tinha revelação. É um casca grossa, vivia brigando com você, chutando você, empurrando, dando cascudo em você. Não sabia o que estava fazendo. Ele era um egoísta que o outro. Só que você nasceu de novo. E como você nasceu de novo, você nasceu para viver a vida espiritual, o zoe de Deus, que flui dele em você. Glória a Deus. O que aconteceu com o judeu? Eles não tinham domínio próprio. Então, quando eles viram Jesus, eles se indignaram. Eles se indignaram, rasgaram suas vestes, partiram para matar Jesus. Isso acontece todo dia. Você chega no banheiro, a pessoa fez o quê? O cara tem uma tampinha lá tem uma tampinha lá. Aí você usa um papel, você joga lá no banheiro, tampa a tampinha. Direto aquela tampinha está aberta assim, ó. Vou tampar, não tampa a tampinha fica aberta. A mulher falou: olha essa tampinha. Caramba, é verdade. Eu tenho que lembrar de fechar essa tampinha. Eu fechei a tampinha. É que eu esqueço a tampinha. Ela fecha a tampinha, ela dá uma aula. Essa tampinha e tal, não sei o que. Preciso de Cristo para fechar a tampinha. Normalmente o que a pessoa fala? Ela chuta o negócio. Você não consegue fechar essa tampinha? Eu não consigo, eu sou melhor que você. Eu sou 10 vezes melhor que você, porque eu fecho a tampinha e você não fecha. Não, você não está bom. Esse treino não funciona. A pessoa vai falar: já que você chutou, agora eu fecho mesmo. De jeito nenhum, agora eu vou fechar. Pronto, está estabelecida a imposição e a guerra. Como você sai da guerra? Se você sabe que você está um degrau acima, você estica a sua mão e puxa a pessoa para aquele degrau. É o que está acontecendo com você agora. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Você fala: pastor, eu quero decorar isso aí. Se você souber disso e deixar Cristo, que vive isso, viver em você, acabou. Isso é a graça. Você entendeu o favor. Você fala: Deus, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor que vive em mim consegue. Eu, por exemplo, não conseguia falar em público. Agora eu estou correndo porque eu estou falando demais. Então vamos lá. A Bíblia, vou dar um exemplo para você, Márcia. A Bíblia fala: mulheres, respeitem os vossos. Quem já viu isso na Bíblia? Nossa, um monte de gente já viu. O que precisa para uma mulher respeitar o seu marido? Cristo habitando nela. Amém? Isso é que precisa.
Entendeu? Mas onde que está isso? Está no 5 lá, ó, perseverança. Então, na perseverança é onde normalmente a maioria das mulheres estão. É alguém que, insiste, persiste, com paciência. Está vendo? Persiste ali, ó. Persiste com paciência. Persiste. A perseverança é a persistência. Então a maioria das mulheres, elas persistem com os homens. Só que chega um momento que ela cruza uma linha da carne e passa por desrespeito. Onde que está o desrespeito? Piedade. Piedade é reverência, respeito com a pessoa. Por mais que eu veja que você está errado, certo? Mas eu respeito você como pessoa, você tem direito de errar. E eu posso experimentar o dano com esse erro. Posso. Você tem o direito, mas eu quero que você não erre. Por quê? Por causa de mim? Não, porque eu quero você crescer. Então a pessoa, ela cruza o amor imperfeito, ela vai cruza. Por isso que a Bíblia fala, mulheres, respeitem, porque as escolhas das mulheres são uma perseverança só. Elas insistem com a pessoa, mas ultrapassa a linha, quebra o negócio. Ai meu Deus do céu, não faz isso. Aí já foi embora. Esse amor, ele é imperfeito. Você fala, pastor, mas eu só consigo viver esse. Claro que sim. Mas se Deus falou mulheres, respeita, porque Ele vai respeitar em você. Ele vai viver em você e vai respeitar. Isso chama revelação. Então o que faz o respeito? A revelação. Agora, você que é um homem, você está vendo a sua esposa, outro dia eu vi um colega falando, porque a minha esposa, ela fala que eu não a amo. Claro que você ama, eu te conheço, mas ela fala que não. Eu falei, poxa vida, mas isso aí eu acho que ela já está te respeitando, porque ela sabe que você ama, que casou, está dizendo que não ama. Claro que não, você não ama, você está me ama. Bom, aí eu entendi, falei, poxa, me desrespeitava esse negócio, eu amo, estou falando que eu não amo. Qual que é a categoria acima da perseverança? É onde você está. Qual que é? Acima da perseverança está o respeito, certo? Então a pessoa perseverou tanto que ela falou, você, cara, não me ama, só que o cara ama, porque ele está casado com a pessoa. Mas você não me ama. Então, desrespeitou. Acima do respeito, o que tem? O 7. Olha lá. 7, o que é o 7? Fraternidade. Então eu penso o seguinte, se um amigo meu me desrespeitasse, qual seria a minha conduta para com o meu amigo? Eu ia tentar trazer a revelação para ele da verdade. Entendeu? Eu ia tentar tirar o mal entendido da cabeça dele, porque ele é meu amigo. Você só pode libertar uma pessoa quando você é livre. O que acontece com o duelista? Ele é preso. Então, quando vê o desrespeito, ele não aguenta. Com um boi pode entrar, agora com uma boiada vamos sair. O duelista, ele não aguenta me desrespeitar, vou falar que eu sou feio, vou acabar com tudo. Isso é a natureza humana, não tem nada de Jesus aí. Porque o Jesus, ele fala, lá vem Judas. Para trair Jesus, ele fala, amigo, por que você veio aqui? Tem certeza que você veio aqui me trair? Amigo, um amigo trai outro? Tem certeza disso? Você ouviu o que você falou? Um amigo, cara, ele age totalmente diferente de um duelista. Então você vai tirar a pessoa daquela perseverança desrespeitosa com amizade de boa vontade, que é o ágape. A coisa mais espiritual que você pode fazer na sua vida, meu irmão, é ter boa vontade. Como você pode amar o inimigo? Você já ouviu na Bíblia dizendo que você pode amar o inimigo? Como que eu posso amar o meu inimigo? Meu inimigo furou o pneu. Tem até um filme que eu vi esses dias aí, 4 de guerra, que o cara está com o pneu furado, o outro para, desce do carro e ajuda ele a trocar o pneu. E o cara é inimigo. Como que você é o seu inimigo? Tendo boa vontade incondicional com ele. Você ama o inimigo tendo boa vontade com ele. Cara, seu vizinho é seu inimigo. Mas agora, meu, aconteceu um desastre na casa dele, pegou fogo. Você vai lá tentar ajudar. Você está amando o seu inimigo.
Essa pessoa que está perseverantemente te perseguindo, o que Davi fez em relação a Saul? Davi não tocou em Saul. Davi agiu com Saul como se Saul não fosse um amigo dele, mas fosse um amigo. Várias vezes você vê Davi falando com Saul, você fala, por que você não mata esse desgraçado desse Saul? Mas ele age como se fosse um servo, um amigo. Então, a forma que você tira a pessoa da perseverança, da insistência da morte, é chegando com boa vontade de um amigo. Várias vezes eu estou andando com a Wanda em casa, e a Wanda fala, esses dias ela passou pela cadeira assim, ela fez assim, empurrou a cadeira. Eu falei, Wanda, mas o que você fez? Essa cadeira está me pegando. Da passagem? Mas não é assim que se faz, você empurrou a cadeira, faz direitinho. Aí eu pensei, como um amigo falaria com ela? Ele falaria com ela como um amigo, mas jamais ele falaria, você não sabe que é cadeira de mim? Como você faz isso? Está louco? Está querendo peitar o gigante? Golias está aqui, rapaz. Estou pensando o quê? Se vacilar, aí ó. Então várias vezes eu penso assim, como um amigo falaria com ela? Se eu fosse um amigo dela, eu sou muito mais. Quem é mais, quem faz mais, quem pode mais, pode menos, amém? Eu sou marido dela, eu sou amigo, sou muito mais um amigo. Amém? Quem concorda com isso? Que o marido é mais que um amigo. Tem coisa que você faz com o marido que você não faz com um amigo, é verdade ou não é? Concorda com isso? Se eu sou mais que um amigo, por que eu não posso ser menos sendo um amigo? Quem pode mais, pode menos. Aí a Bíblia falou, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, não é? Cristo fez o que para a igreja? Experimentou o dano. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é quando a sua esposa vai lá e quebra o computador, derruba o seu notebook no chão, aí pega o seu celular, que eu já vi, joga lá embaixo do condomínio. E a pessoa, ela pensa o seguinte, eu vou ter boa vontade com ela. O que Cristo fez, irmãos? Ele teve boa vontade com gente que não tinha boa vontade com ele, não foi? Tem um texto na Bíblia que eu amo, que fala assim que Cristo morreu por nós, sendo mais ainda pecadores. O que é o pecador? É o errante, é o que não presta. Ele se ouve com boa vontade e morreu na cruz com pecadores. Então, como que o marido deve amar a sua esposa? Com boa vontade, ágape, na qualidade de um amigo. Na qualidade de um amigo, eu tenho boa vontade com você como amigo. Aí você fala, como que é ser um bom pastor? Alguém sabe como é ser um bom pastor? Alguém sabe? Boa vontade de ágape, na qualidade de um amigo. Quais são os dois degraus mais altos ali? Amor e fraternidade. O que é o amor? Boa vontade. O que é fraternidade? Filadélfia. O que é no grego? No grego, Filadélfia é amor de irmãos, amor fraterno. Então, várias vezes eu penso assim, o que seria a conduta correta de Cristo? O que ele faria? Isso está bem claro para você? Amigo, o que é? Jesus falou com Judas isso. Ele teve boa vontade com o cara que estava entregando a vida dele para os romanos. Ele falou, amigo, o que é? Então ele disse o seguinte, você está me traindo, mas eu continuo sendo seu amigo. Ele não fez com vontade, ele podia falar assim, pô Judas, caramba, você andou 3 anos comigo, sem vergonha, cajorda, miserável. Você está me entregando para um romano que não presta? Você está me entregando para um bando de assassino, cara? Eu te dei um posto aqui de tesoureiro, cara, eu te chamei para o meu ministério, mano. Como você faz isso comigo, seu traíra miserável? Não seria isso? Ou não? Você fala, não, pastor, que isso? Isso é Jesus. Claro que é Jesus, ele é amigo de você. Você entendeu ou não? Meu Deus do céu, está parecendo que não. Maridos, amai as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É boa vontade de irmão. E o inimigo? Boa vontade do irmão. Você acha que ser sobrenatural é sapatear, gritar, pisar, curar, manifestar? Ser sobrenatural é ser com Cristo, é andar em amor, é andar em boa vontade. Qual que é o outro sistema, pastor? Só para a gente encerrar. Qual que é o outro sistema? Cadê a Andresa? Andresa, coloca o negócio do poder aí para mim. Aí eu vou te mostrar lá
Aliás, Andresa, coloca o slide do limão para mim. Você consegue? Não? Quebrou aí? Quebrou? Deixa. Volta mesmo. Levanta aí. Aí. Ó. Você sabia que na Bíblia existe um Deus que não é o Deus dos cristãos, que ele se chama poder? Abacuque 1:11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo seu Deus, culpados esses cujo poder é seu Deus. Muitas pessoas servem a um Deus chamado poder, de coração, mas de mente servem a Jesus. Na mente delas, elas servem a Cristo, mas a ação delas é uma ação de um guerreiro, de um dominador. A ação dela é de César, mas ela professa Cristo. Existe uma dualidade, às vezes, que acontece nas pessoas, e a Bíblia fala: meu povo perece porque não tem conhecimento de mim. Meu povo perece porque não tem conhecimento do amor, da ação completa do amor. Eles perecem, porque não conhecem Jesus, eles se separam, seus filhos se tornam pessoas ausentes, é demitido do trabalho, o cliente chega, não faz negócio porque não sente segurança. Por quê? A questão é servir ao Deus errado de coração. E na mente, o que acontecia com os fariseus? Eles serviam ao Deus da guerra, Marte, mas eles professavam Jeová. Porque se não fosse assim, eles jamais teriam matado Cristo. Concorda? Ou não? Concorda? Como é que uma pessoa mata o Filho de Deus? Só se ela não servia a Deus. Mas que Deus que eles serviam? A esse Deus chamado poder. Então, muitas vezes, irmãos, os casamentos não funcionam porque um Deus chamado poder está estabelecido no coração, lá dentro do âmago. Muitas vezes você aconselha a pessoa, você está aconselhando aquilo, você está aconselhando a pessoa e você está vendo que ela serve a poder e não a Jesus. Então, tudo que você fala para ela, ela coloca uma ponta intelectual, mas não coloca uma ponta do afeto. Ela não dilata os seus afetos, como a Bíblia fala, Platão, dilatai os vossos afetos. Porque ela não consegue dilatar o vosso afeto, porque Deus dela não tem afeto com ninguém. Odin não gosta de ninguém, Odin só gosta de rico, que é o Deus dos vikings. Quem já ouviu falar do Deus dos vikings aí? Só gosta de rico, Odin. De Marte, só gosta dos guerreiros, vitoriosos, não gosta de derrotar. Mas meu Deus morreu numa cruz por mim. Ele foi vitorioso ou derrotado? Por que foi vitorioso? Morreu na cruz, não foi derrotado. Mas ele ressuscitou, está à destra do Pai, tem um nome acima de todo nome. Amém? Então, irmãos, para você entender, Abacuque 11, então passa como passa o vento, fazem-se culpados esses cujo poder é seu Deus. E aonde, quanto mais poder, menos piedade. O que acontece com o ímpio? Por que o ímpio não tem piedade? Porque o nosso Deus é um Deus piedoso, mas esse Deus é um Deus impiedoso, amém? Por exemplo, a luxúria. A luxúria é um Deus impiedoso. E você faz o que ela quer, ela te destrói. O mamão é um Deus impiedoso. Quando você tem dinheiro, você não vale nada. Amém? Entendeu? Então, olha lá, primeiro selo. E vi o cordeiro, papapá, não sei o que, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro foi ligado a uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Você já viu a frase que diz que quem ama não vence, convence? Quem já ouviu essa frase? Quem ama não vence, convence. E a maioria das pessoas que estão casadas, elas não convencem nada, elas querem vencer, não faz o que eu quero, senão não tem sexo. Faz o que eu quero, senão não tenho dinheiro. E a Bíblia fala do leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? Sem guerra. O que é um leito sem guerra? É um leito onde você vai para servir. Eu vou para aquele leito para quê? Para servir. Muito diferente, né? A maioria vai para o leito para possuir. Entendeu? Poder. Eu quero ter essa pessoa. Para mim. Mas para ninguém, só para mim. Mano, então isso é totalmente aberração, cara. Zoado total.
Pensa no negócio zoado. É isso. O cara quer ter a pessoa para ter o poder sobre ela. Ele não quer servir a pessoa, quer ter a pessoa. E detalhe, se ele tiver 10 pessoas, para ele é melhor. Poder. Por isso que às vezes o casamento não dá certo. Fala, pastor, você está dando aula de casamento? Não, estou dando aula de vida cristã. Então, saiu vencendo para vencer, o que significa? A semente da guerra é a imposição. A semente da guerra é a imposição. Porque você não vê Cristo impondo a sua vontade sobre as pessoas. Você vê Cristo manifestando revelação e sabedoria para que as pessoas aceitem a sabedoria e a revelação e sejam melhores do que elas são. Seja aquilo que Deus planejou para elas. Aí passa, Andressa. Segundo selo, o que é isso, pastor? Isso é uma coisa só. Esses 4 cavaleiros são os 4 cavaleiros da guerra. Eles nunca deixaram de cavalgar para essa terra, porque na verdade eles vivem dentro dos homens. A guerra, ela vive dentro de mim e de você. Ela está aí. Se der um quieto assim, ela manifesta. Mas eu quero te dizer que o teu coração envolvido com Cristo vai manifestar Cristo. Esse é um sonho. Eu vim aqui ministrar para você sonhar segundo Cristo. Segundo selo, ó. E saiu outro cavalo vermelho e seu cavaleiro. Foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Por que existe a imposição? Porque uma pessoa só impõe a outra se ela tiver o poder de impor. E onde está o poder? Na espada. A língua é uma espada. Então muitas vezes a pessoa te critica, tirando a tua paz para te vencer. Então, quando a pessoa vem com a crítica destrutiva e desprezo, entenda, ela está querendo fazer uma coisa que ela não pode, quer vencer Cristo que está em você. Entendeu ou não? Não tem como ela tirar a paz daquela paz que excede o entendimento. Você não entendeu, não? A pessoa tem que tirar a sua paz, mas é impossível tirar a sua paz. Porque quem te deu a paz, te deu acima do entendimento. Uma paz que não tem como ninguém tirar. A paz é sua, foi te dada. E você pode manter a paz. Porque Ele habita em você. Então, qual que é o princípio da imposição? É a ferramenta de poder. Qual que é a ferramenta de poder? Às vezes é o conhecimento. Olha, eu sei mais que você. Então você deveria se submeter ao que eu sei. Porque já que eu sei, você não sabe, se submeta. Mas qual que é o amor? Já que eu não sei e você não sabe, eu vou te ensinar, eu vou fazer. É diferente? Você está vendo uma vida diferente? Amém? Então entenda, a carne ela já nasceu para o duelo. E Jesus venceu o duelo na cruz do Calvário porque ele venceu o Gólgota. Ele venceu Golias, que é o monte da caveira. Ele venceu. E ele venceu em mim e você. Nós vencemos isso aí. Certo? É o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, não sei o quê, 1 medida de trigo, 1 denário, 3 medidas de cevada, 1 denário, não danifica azeite. O que é o terceiro selo? Às vezes a pessoa ela não faz a imposição. O que ela faz? Ela faz a restrição. Então, por exemplo, a ovelha vem aqui e pisa no meu pé. Pá! Pisou no pé do pastor. Aí também não falo com a ovelha mais. Não falo mais, não quero nem saber. O que é isso? Restrição. A restrição, no final das contas, se você morrer, mano, é problema seu. Então a restrição também é guerra. Se a pessoa faz assim, ó, vou fazer greve aqui em casa. O que é isso? Restrição. A Bíblia fala que o corpo da pessoa não pertence a ela, pertence ao outro. Quem já viu isso escrito na Bíblia? Que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Quem já viu? Existe só na Bíblia. O que significa isso? Que para os casais, o poder não significa nada, porque eu não tenho poder. O meu poder é ser seu, o seu poder é ser meu. Eu sou de Cristo, Cristo é de Deus. Você entende isso? Se
você entende isso, cara, sua vida revolucionou agora. Você já é outra pessoa. Você vai sair daqui que o cara falou, outro cara. Então, a Bíblia toda é para tirar o poder e colocar o amor. Toda a Bíblia é Jesus vencendo Golias. Toda a Bíblia. É Jesus vencendo Davi e Golias e no monte vencendo a morte, que é o principal Golias. Amém? E a morte está onde? A morte está nisso aí, ó, no desprezo, na exaltação, na falta de humildade. O que é a morte? É a separação. Entende? Ó, pastor, esse negócio aí parece até uma aula de teologia. Não é, isso é só para você saber que quem vai fazer isso em você é Jesus. Então a restrição é quando a pessoa limita aquilo que a outra poderia ter dela. Então você poderia ter muito de mim, mas como eu não gosto de você, você não vai ter nada. E a restrição provoca o quê? Vamos para lá. O quarto. Ó. Quando o cordeiro abriu o quarto cedo, viu a voz de Jesus, vem. E olhei o cavaleiro amarelo, seu cavaleiro, e o cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. Do que se trata isso, irmãos? Do que se trata isso? Separação. Do que se trata o amor? União. Entendeu? Morte. E o inferno estavam seguindo. Então, a raiz da essência do duelo é a morte. Só que quando você entra no duelo, o que acontece? Os demônios começam a te incentivar. Vai mais, faz mais. Você fez pouco, cara, faz mais. Então é por isso que você vê determinadas atrocidades sendo praticadas por pessoas que elas jamais praticariam. Por quê? Porque ela entrou na semente da guerra. E a consequência da guerra é a morte. Mas o inferno segue o quê? A vida? A morte. Então, por isso que nós vemos, irmãos, tanta morte no mundo. E dentro da família também. Por quê? Porque a ação do amor ela é zero ou é incompleta. Ou a ação do amor é zero, estou doando sistematicamente no meu cônjuge, estou doando sistematicamente no meu filho, ou é zero, ou ela é incompleta, ela é deficitária. Por quê? Porque para a ação completa do amor acontecer, necessita Cristo viver a sua vida. Porque só Ele pode viver isso que eu estou te falando. O homem só tem capacidade de viver a guerra, não é? Só. E se exaltar sobre outro homem. Ah, eu sou pastor, eu sou melhor que você. Jesus não fez isso. Ele falou, já que eu sou pastor, eu lavo os seus pés. Está entendendo a Bíblia? Está entendendo a Bíblia? Jesus não usou de exaltação, ele usou de humilhação. Por quê? Porque o amor serve. Nossa, pastor, agora eu entendi. Ao invés de ele brigar, ele faz o quê? Ele vai servir, vai lavar os pés, vai ocupar um lugar mais baixo. Então, quando você se digna a lavar o pé da pessoa, o que você está fazendo? Eu não quero brigar com você, eu quero lavar seu pé. Aí você tem um filho adolescente, né? O que seu filho adolescente vive? Duelo. Ele quer brigar com você. Por que você vive? Boa vontade. Você quer ter boa vontade com ele. Então, toda vez que meu filho adolescente vinha brigar, eu falava assim: você não é aborrecente, você é inteligente. E se você é inteligente, você não vai brigar comigo, porque eu te dei a vida, nem com Deus. Porque você vai brigar com Deus, porque Deus te dá a vida. E comigo também não, porque Deus nos usou para te dar a vida. Eu estou do seu lado. Então, o que aconteceu? Resolveu o problema da adolescência. Porque a adolescência é um duelo incontestável. Mas se você não souber lidar com seu filho adolescente, ele vai se tornar um duelista por resto da vida. A adolescência é um momento que você tem de migrar o cara da coisa, do duelo, do seu filho. É esse o momento certo quando você vai atuar como pai. Por quê? Porque Deus te colocou naquele topo da escada lá, da boa vontade. Então, quanto mais a criança agride, ofende, mais você fala: eu quero te servir, eu quero te amar, e você vai crescendo comigo. E você vai ser tudo aquilo que Deus planejou para você. Esse é o pai. Esse é o pai. Quem não entendeu? Levanta a mão. Perguntas. Quem não entendeu? Perguntas.
Todo mundo entendeu tudo? Amém. Está muito claro. Tá bom. Essa palavra, irmão, ela está no YouTube e eu estou aqui para explicar para você toda vez que você estiver comigo, você me pergunta, tá bom? Então tá bom, vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por liberar de vida, obrigado pelo conhecimento, pelo entendimento, obrigado pela compreensão, obrigado porque os seus filhos, Senhor, estão sendo servidos pelo próprio Jesus nesse lugar. Que eles avancem, conquistem, prevaleçam em nome de Jesus. Meu irmão, então agora, como eu, né? Obrigado. Aí um beijo em vocês, hein? Aleluia. Beijo, Ágape. Pronto.